Boa tarde, aqui está falando é Marcos, da Easy Software. Nós vamos falar hoje sobre o Iron Triangle, ou seja, o triângulo de aço. Basicamente, o que ele constitui? Ele constitui dos princípios básicos da gestão de projeto, que inclui o escopo, recurso e tempo, gerando assim uma qualidade de serviço, né, e controle do seu projeto. Bom, enfim, como eu falei, meu nome é Marcos, meus contatos estão aí na tela e vocês podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, tanto comercial quanto técnica do Easy Redmine. Bom, hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver o WBS, que é onde exatamente a gente consegue fazer, né, o escopo, preparar o escopo do projeto, onde a partir do momento que a gente cria um projeto, de maneira gráfica, a gente consegue criar novas tarefas e de maneira gráfica a gente consegue também estipular que tipo de tarefa que é essa, se é um ticket, se é uma instalação, se é uma mudança, enfim, baseado nas cores, né? Isso tudo é uma forma bem simples de alterar, a gente vai mostrar na nossa demo. Nós temos também o Easy Gantt, onde a gente consegue visualizar a listagem de tarefas e milestone, né, e consegue fazer as relações entre as tarefas, né, criando subtarefas. Então, aí também envolvendo o escopo de projeto. Além disso, o EasyRedMine ele possui também a possibilidade de fazer o controle de tempo, ou seja, todas as tarefas que estão sendo trabalhadas, elas estão sendo registradas baseado no tempo para cada usuário. Mas vou mostrar em detalhes aí também. Além disso, vamos ver também a parte de gestão de recursos, onde a gente consegue visualizar a lista de tarefas e para quem está assignada essa tarefa, ou seja, quem que é o responsável para essa tarefa, quantas horas está sendo alocada, baseado no tempo estimado de resolução de cada tarefa, e com isso a gente consegue realocar pessoas, né, que estão sobrecarregadas, né, para que facilite a gestão aí dos recursos em seu projeto. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, inclua aqui no chat, né? E aí a gente responde depois por e-mail. Bom, eu vou passar aqui para a nossa demo, né? Deixa só um minutinho para eu compartilhar a minha tela. Bom, aqui a gente está na nossa demo, né? A demo, ela inclui de todos os plugins, né? Para quem quiser, simplesmente no site é possível ativar uma demo com todos os plugins incluídos. E o que a gente vai basicamente apresentar aqui é a parte do Iron Triangle, ou seja, a gente vai pegar um projeto existente dentro das listas aqui de projetos da demo já criadas, onde eu vou pegar um aqui, vou pegar essa aqui, técnica de exemplo, ok? Onde a gente tem o WBS, ou seja, eu já tenho aqui uma estrutura de projeto já pré-criada, né? Onde o azul mais escuro é o projeto em si, e pelo WBS a gente consegue adicionar mais tarefas, né? Essa toda a estrutura aqui ela já tá criada, né? Onde tem projetos, subprojetos e tarefas relacionadas, né? Então, só para exemplificar de uma maneira mais simples aqui, eu estou fechando para a gente visualizar aqui
nesse subprojeto aqui de Waterfall, a gente consegue criar simplesmente apertando o botão da direita, a gente consegue adicionar uma tarefa, né? Filha, ou no mesmo nível, né? Ou irmão, ou então pai ou mãe, né? Que no caso aqui eu vou adicionar uma tarefa, ou seja, dentro do que já estava criado, está adicionando uma nova tarefa, ou seja, nova tarefa, e ela aqui ela está criada. Baseado nisso, eu consigo, aqui através dos trackers, né, o tipo de tarefa, eu simplesmente arrasto aqui a cor e altero o tipo de tarefa. Isso pode ser feito através dessa funcionalidade de drag and drop, né? Escolhendo aqui, inclusive, outras opções, como percentual, né? A prioridade. Assim como a gente consegue, através do botão direito também, consegue alterar o tipo de tarefa, né? A prioridade, qual que é o status, né? Quem, quem que é o responsável por essa tarefa. E adicionar também, obviamente, uma tarefa. Vou adicionar uma tarefa aqui, irmã, por exemplo, ela está no mesmo nível. Nova tarefa, irmã. E aqui eu vou adicionar uma tarefa filha. Então, eu adiciono aqui uma tarefa filha. Nova tarefa filha. Perfeito? Então, com isso, é possível aí ir alterando o status de maneira bem simples, né? E visual de cada tarefa. Perfeito? Vou colocar aqui com prioridade diferente também. Uma aqui é urgente, a outra é baixa prioridade. Então, com isso, é possível ir criando. E também aqui existe uma outra forma de configurar também, que é através desse formulário lateral. Quando a gente seleciona uma tarefa, a gente consegue modificar aqui pelas opções aqui à direita. Então, tem diversas formas de se trabalhar com o WBS, que é um plugin adicional no EasyReadyMine. Perfeito. Bom, então seguindo aí a sequência que a gente vinha falando, eu agora vou falar sobre o EasyGant, né, onde eu vou utilizar esse mesmo projeto para ir, eu vou habilitar aqui, eu tenho que salvar, né, agora eu vou ter que habilitar o módulo aqui do EasyGant, senão a gente não consegue trabalhar. EasyGant, Resource Management, que a gente também vai falar. E ok. Perfeito. Então agora aqui a gente vem para o EasyGant, onde a gente tem toda aquela mesma estrutura que a gente estava vendo no WBS, só que em outro formato. Ou seja, a gente consegue aí visualizar o projeto e os subprojetos, né, onde tem as tarefas e os seus prazos, né, a gente consegue visualmente ver aqui o prazo, a relação entre eles, e filtrar de maneira diferente, né, de forma diária ou mensal, né, onde esse símbolo aqui, ele é um milestone ou um marco, ou seja, para que evitar que se mova uma tarefa além dele, tá? Isso é uma das possíveis configurações que podem ser utilizadas no EasyGant. Bom, além disso, a gente consegue simplesmente mover tarefa. Eu consigo mover aqui uma tarefa colocando uma dependente da outra, de uma maneira bem fácil, né? Eu então retiro aqui, e aí elas estão no mesmo nível. Enfim, todo software se utiliza muito dessa funcionalidade de drag and drop. Eu vou salvar aqui as alterações. Bom, além disso, né, a gente vê aqui que tem um link, né? Um link entre as tarefas,
onde a gente aperta o botão direito, a gente vê aqui qual que é o atraso que está entre as tarefas em dias, aqui está 0. Eu vou botar aqui 3 dias. E aí a gente consegue ver aqui, deixa eu botar em dias aqui para facilitar a visualização. A gente vê aqui, ó, 3 dias, né, de diferença. A gente vê aqui, inclusive, o final de semana em cinza. Perfeito? Então, a gente consegue fazer toda essa estimativa, ou seja, consegue postergar uma tarefa, consegue expandir, jogá-la por mais tempo, ou seja, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu estou expandindo ela, obviamente que ela está limitando no marco aqui. Eu posso reduzir, eu posso mover ela, isso tudo de maneira automática. Quando a gente salva aqui as tarefas, né? As de tarefas elas também vão alterar as datas, baseado na mudança. A gente vê aqui problemas também. A gente consegue ver aqui onde está tendo algum problema. Simplesmente clica nele, ele já vai direto para qual que é o problema, ou seja, onde a gente tem a linha do tempo na vertical em vermelho, a gente vê que essa tarefa está atrasada. Então, se a gente começa a jogar ela para frente, ou seja, esse era o único problema. A gente joga ela para frente e aí ela fica verde, tá? Assim como eu poderia estender essa aqui, só que devido ao link que eu vou alterar, eu vou botar aqui 0 para poder chegar, e aí as duas passam a ficar verdes, ok? Além disso, a gente vê que tem essa faixa mais escura aqui, um verde mais escuro. Isso aqui é o percentual realizado. A gente pode alterar aqui de maneira visual, né? Ou pode também alterar aqui apertando o botão da direita em cima da tarefa e alterando o percentual, né? Assim como assignar uma pessoa e um marco existente, além do status. Perfeito? A gente tem tanto a opção a nível de projeto, né? Que a gente consegue, por exemplo, inclusive aqui criar uma nova tarefa, um novo marco ou milestone, e eu consigo criar aqui, ao clicar aqui em nova, aparece o formulário para criar uma nova tarefa. E aí eu consigo já escolher aqui quem que é o responsável por essa tarefa, as datas, né? Consigo incluir vai ser o coworker, né? Ou seja, quem pode ajudar aí. Além disso, ao invés de ser uma pessoa, poderia ser escolher um grupo também, ou seja, onde várias pessoas teriam acesso a essa tarefa. Tá? Que eu vou deixar aqui, e isso aqui é importante, principalmente para a próxima etapa, para o próximo plugin que a gente vai ver, que é a gestão de recursos, que é o tempo estimado, ou seja, vou colocar aqui o tempo estimado dessa tarefa aqui são 40 horas. Tá? Então, agora eu vou salvar, poderia anexar algum arquivo, vou salvar. Perfeito. Então, antes da gente falar sobre a gestão de recursos, tem a parte de gestão de tempo, né? Onde a gente tem aqui tem que salvar primeiro, sempre, não pode esquecer, bem que o sistema avisa. A gente tem a parte do spend time, onde a gente tem todo o histórico que foi trabalhado em qual projeto, a data, qual foi a tarefa e a atividade. Que a atividade pode ser diversas, né? Basta configurar e o tempo total. Então aí consegue visualizar que nesse projeto aqui, no caso, só tem eu, como é uma demo, só tem a informação do meu usuário, mas aqui teria a informação de todos os usuários também, onde é possível visualizar. E como é possível registrar essas horas? Existem algumas maneiras.
quando a gente passa a trabalhar em alguma tarefa, ele aparece nesse reloginho aqui, o tempo, né, que está sendo trabalhado, ou seja, aqui ela está pausada, eu poderia continuar, e aí o tempo continua a correr, né? Se eu pegar e começar a trabalhar em uma outra tarefa, essa tarefa ela vai ser pausada automaticamente. E se eu finalizar ela, né, se eu finalizar aqui, aí me abre esse formulário. O sistema está configurado para automaticamente para encerrar a tarefa e colocar em 100%. E aí ele bota aqui o tempo trabalhado, está 0,25. Essa granularidade ela pode ser configurada, né, que ela pode colocar até em tempo real, arredondar por 5 minutos, por 10, 15 minutos. Aqui no caso está arredondado por 15 minutos, por isso que está 0,25 da hora. E essa configuração aqui eu poderia deixar como automática, como em progresso, mas no caso está em realizado. Vou deixar em progresso e vou colocar aqui 60%. Aí a data, né? A data de término, ou seja, a data aqui, atividade, não posso deixar em branco, poderia ter mais de uma atividade, poderia colocar alguns comentários, posso habilitar como comentário privado também, se não quiser que ninguém veja. E eu salvo. Então aqui eu trabalhei 15 minutos, né, como eu falo, ou 0,25 de hora, nessa tarefa. Se eu quisesse começar a trabalhar nessa tarefa, novamente eu aperto começar novamente, e aí aqui o nosso ícone volta a aparecer. Eu posso pegar uma outra tarefa, eu vou pegar lá no Gigante aqui, abrindo uma nova tela, vou começar a trabalhar aqui uma nova tarefa. Deixa eu ver se... não criei, foi nesse projeto. Vamos pegar aqui as tarefas aqui. Vou criar uma nova tarefa dentro desse projeto. Ok. Tempo estimado 80. Eu vou salvar. Bom, agora eu venho em tarefas aqui. Vamos ver aqui, ó, nova tarefa. Tem nova tarefa, time tracking. Já está aqui. Eu vou abrir ela em uma nova janela, né, que eu vou começar a trabalhar. Então eu começo aqui a trabalhar nela. E aqui nosso reloginho vai aparecer 2, né? Tem duas tarefas aqui que eu venho trabalhando nela. Só que o tempo ele só vai contabilizar em uma só. Ou seja, estou trabalhando nessa aqui de baixo. Se eu for continuar na outra, vai inverter a posição. E aí essa aqui está pausada e a outra começa a rodar. Perfeito? E todo esse tempo ele vai ficar registrado. Eu vou finalizar aqui. Por exemplo, vou botar aqui que está em progresso. Vou botar que está 50%. Tá. Atividade não pode ficar em branco. E aí, perfeito. E agora quando eu venho aqui no tempo gasto, a gente consegue visualizar aqui, ó, nova tarefa, time tracking, 0,25 de hora. Perfeito. A outra que a gente estava trabalhando já está, seria essa aqui, assign to somebody, que é essa aqui de cima. Perfeito. Bom, agora nós vamos para o Resource Management, que, como a gente já havia mencionado, a gente vê no Resource Management, a gente vê a lista dos usuários, ou seja, para quem não está assignado a nenhuma, os grupos, né, consegue ver os grupos também, cliente, consultoria, e cada usuário específico.
e as tarefas que estão assignadas a determinado usuário. Bom, eu vou pegar o meu usuário aqui, eu vou filtrar para ficar mais fácil. Então aqui nós temos aqui somente as minhas tarefas, né? A gente havia criado aqui os tempos das tarefas, né? 80 horas em uma e vou colocar aqui, desculpa, em mês é mais fácil, né? 80 horas nessa tarefa e obviamente que por eu ter uma hora de 40 horas semanais, né? Vou botar aqui, ó, 40 horas semanais, que é possível configurar também. Deixa eu só aqui localizar aqui, tarefa. Ok. Então, a partir do momento que a gente expande essa tarefa, ela passa a ser verde, porque ela está distribuindo o tempo estimado baseado no tempo de outras tarefas que eu também venho trabalhando, tá? Esses números que estão entre nos quadradinhos, exatamente o tempo estimado. E tem uma coisa importante que é o que a gente chama de alocador, que a gente pode fazer essa distribuição do tempo estimado baseado no início ou baseado no futuro, ou seja, no dia atual até o final, e aí ele faz posso nisso. E aqui está o percentual realizado. Então, baseado nisso, é possível visualizar quando um usuário está sobrecarregado, né? E aí eu poderia simplesmente alocar essa tarefa para uma outra pessoa também, por exemplo, eu poderia alocar aqui, se eu estou sobrecarregado, eu poderia alocar essa tarefa para uma outra pessoa. E aí, com isso, a gente consegue realocar as tarefas, né, e fazer a gestão de recursos. Bom, baseado nisso, a gente consegue fazer todo o controle de recurso, né, tempo e escopo, né? E aí ter um controle melhor sobre o seu projeto. Bom, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Ou seja, o que a gente viu hoje? A gente definiu o escopo, né, através do WBS, né, e do Gantt também, do Easy Gantt, onde a gente consegue criar todo o escopo, né, todas as tarefas, o que tem que fazer, qual é a data, e o agendamento das tarefas também, linkar as tarefas, né, pelo Easy Gantt, enfim, ter as relações entre elas, né, de maneira fácil, utilizando o drag and drop, e também fazer o controle de tempo, também, de gestão de tempo, de horas trabalhadas, né, baseado no tempo estimado, também, ou seja, se for possível trabalhar mais tempo do que, se foi trabalhado mais tempo do que o estimado, né, gasto mais hora do que o estimado, e se possível verificar nos painéis de controle, porém isso aí seria uma questão para um outro webinar, para mostrar maiores detalhes, né? E também a gestão de recursos, onde na gestão de recursos a gente pôde aí realocar as tarefas baseado no tempo estimado, né, das tarefas, né? E realocar as tarefas para que o projeto consiga dar andamento sem nenhum atraso.
Bom, agradeço a participação de todos. Mais uma vez aí, para que vocês tenham o meu contato. Qualquer dúvida é só me enviar por e-mail. Qualquer dúvida, qualquer interesse, que a gente entre em contato. Tá ok? Muito obrigado e uma boa tarde.